Boa noite, igreja, graça e paz a todos. Que alegria podermos estar juntos novamente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mês de agosto, mês de aniversário da Igreja Batista Verdade e Vida. Estamos felizes porque você está conectado conosco, fazendo parte também da história da igreja neste tempo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus e depois eu quero estar orando, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida desta igreja. O texto é 1 Crônicas 16, versículo 34, um texto bem curtinho, mas muito lindo. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quantas graças nós temos recebido, quantos milagres o Senhor tem feito na vida dessa igreja nesses últimos 15 anos. Nós não conseguiríamos aqui, meus irmãos, listar o nome de todas as pessoas que já passaram por essa igreja, pessoas que foram batizadas, pessoas que se casaram na igreja. Muito obrigado pela vida de cada irmão que ajudou a construir diretamente ou indiretamente essa igreja, a história dessa igreja. Queremos agora orar agradecendo ao Senhor, porque o Senhor tem feito muitas coisas e nós cremos que o Senhor continuará agindo no meio dessa igreja. Quero convidar você para orar conosco nesse tempo. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós temos visto o Teu agir no meio desta igreja. Obrigado, Senhor, pela vida de cada uma das nossas congregações. Oramos agora pelos seus líderes, pelos pastores que estão à frente desse trabalho, pedindo que o Senhor continue sustentando, abençoando as suas famílias. Oramos também pelos membros das nossas congregações. Oramos, ó Pai, pelos irmãos que estão neste espaço, Senhor Deus, e na cidade de Ponta Grossa, Senhor, feito parte da vida desta igreja. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente nós não conseguiríamos contar a quantidade de bênçãos e de cuidados que o Senhor tem tido com a vida da nossa igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agora, com muita gratidão a Deus, chamar um amigo, pastor Lucas e sua família, que estará nos conduzindo neste período de louvor e de adoração. Pastor Lucas, seja bem-vindo. Um grande abraço, meu amigo. Décimo quinto aniversário da amada Igreja Batista da Verdade, do nosso amigo pastor Jackson e pastora Selma. Uma alegria estar compartilhando deste momento. Uma igreja que nasceu debaixo da vontade do Eterno. Parabéns, Igreja Batista. O Senhor é contigo, o Senhor é convosco, e vamos navegar no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei oceano do Espírito, e ali adorarei
que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, aleluia, aleluia, oh Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre a Igreja Batista. Assim como o Senhor veio, assim como o Senhor tem vindo nesses 15 anos, nós profetizamos mais 15, mais 30, mais 45 anos. E que a descida do Espírito Santo seja uma realidade na vida, no pastor, na igreja, nas ovelhas. Igreja Batista, uma igreja que nasceu no coração de Deus. Aleluia, aleluia. Espírito de Deus, aleluia. Tudo
Obrigado, pastor Lucas, obrigado a toda a família, obrigado pelo carinho de ter participado conosco desses 15 anos de aniversário da família Verdade e Vida. Nós queremos agradecer a você que está conosco e agora por um momento muito especial também, que é o momento da palavra. Pastor Rodrigues vai estar conosco agora, nos trazendo o recado do Senhor para as nossas vidas. Mas antes de passar a palavra para o pastor Rodrigues, eu quero ler o Salmo 150, tá? E acompanhe comigo na sua Bíblia aí. Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve o Senhor, aleluia. Queridos, nós não podemos deixar de falar e de agradecer ao Senhor também, por todos os irmãos desta igreja, irmãos de outras igrejas, inclusive a Convenção Batista Paranaense, que tem investido nos Campos Gerais, investido na vida dessa igreja, e nós queremos agradecer porque se a igreja está completando 15 anos, muitas mãos, muitos joelhos fazem parte da história desta igreja. Eu quero agora orar agradecendo a você que tem sido fiel ao Senhor, contribuído com esta obra, através das suas ofertas, através dos seus dízimos. Essa igreja tem uma história e você tem feito parte dela. Isso é muito importante, isso é precioso, você está investindo no reino de Deus. Agora eu vou orar, agradecendo ao Senhor por todos os irmãos que têm segurado as cordas e pedir ao Senhor também que abençoe a palavra que já receberemos em breve. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por cada vida que tem sido, Senhor Deus, tocada pelo Senhor, para contribuir, para segurar as cordas, ó Pai, para apoiar essa igreja, para que ela continue avançando, Senhor, investindo na plantação de novas igrejas, investindo no crescimento espiritual dos irmãos que aqui congregam. Senhor Deus, continue sustentando cada trabalhador, cada empresário, cada irmão, ó Pai, que tem feito parte da vida dessa igreja e tem somado esforços para que o reino do Senhor continue avançando. Agora, Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor também a vida do nosso querido e amado pastor Rodrigues, que vai nos trazer a Tua palavra. Senhor Deus, prepara os nossos corações, prepara o coração de cada irmão, cada irmã, cada amigo que está, Senhor Deus, sintonizado, conectado conosco nesse tempo. Nós pedimos a Tua ação nas nossas vidas, através dessa palavra que receberemos agora, e assim oramos, em nome de Jesus, amém. Pastor Rodrigues, é com o Senhor, traga-nos a palavra que o Senhor Deus já colocou no teu coração. Um abraço, meu amigo. Boa noite, irmãos da Igreja Batista Verdade. Para mim é uma honra estar aqui celebrando com vocês esses 15 anos de organização de igreja. E eu louvo a Deus pelo que Deus já tem feito na vida de vocês
e por aquilo que ainda vai fazer. Quero parabenizar a igreja pelos 15 anos, quero parabenizar o pastor Jackson, toda a sua liderança, que Deus continue derramando da graça dele sobre vocês e que em nome de Jesus essa celebração seja a expressão do amor de Deus por vocês. Do amor de Deus por vocês deve ser transmitido para outras pessoas. Nesse momento eu quero compartilhar com vocês um trecho da palavra do Senhor alusivo a esse período de comemoração, de celebração. O texto está em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, é um texto muito conhecido, um texto clássico que todos nós lemos, mas eu queria chamar a atenção a você, o que esse texto quer nos dizer nesta noite, onde celebramos o aniversário da igreja. Leia comigo, por favor, Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, meus irmãos, estou lendo a nova tradução da linguagem de hoje. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ó Pai amado, em nome de Jesus, eu quero nessa noite te pedir que o Senhor fale ao coração dos teus servos. Abençoe esta amada igreja, Senhor. Abençoe cada um que está nos ouvindo através da internet nesta noite. Que as suas vidas sejam impactadas pela tua palavra e que o poder maravilhoso do Senhor alcance esses corações e que em nome de Jesus suas vidas sejam transformadas para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos, porque sabemos que o Senhor falará a cada coração segundo o teu querer e, como já lemos aqui, segundo a sua soberana vontade. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Meu querido irmão, esse texto, como disse, é um texto muito clássico. E falar no aniversário da igreja, esse texto enche o meu coração de alegria. Por quê? Porque para mim resume nesse texto o papel da igreja, a ação daqueles que compõem a igreja de Jesus. E é interessante entender que esta carta aos Romanos é uma das cartas mais importantes de Paulo, juntamente com 1 e 2 Coríntios e Gálatas, são as cartas mais importantes que Paulo tem. Paulo já é um apóstolo amadurecido e ele escreve de uma forma profunda essas expressões que estão aqui em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu quero que você grave comigo 3 expressões que servirão de base para a nossa mensagem. A primeira delas, peço que vocês, está lá no início do texto, depois por causa da grande misericórdia divina e depois a expressão não vivam como as pessoas do mundo vivem. E aí eu quero propor para você essa noite a seguinte temática: viver do jeito de Deus. A igreja precisa viver do jeito de Deus, da forma de Deus, da maneira de Deus, para que ela complete muitos outros anos segundo a soberana vontade de Deus. Então viver do jeito de Deus é o desafio para mim e para você nessa noite, nesta mensagem. Entendendo um pouquinho Romanos, para você compreender melhor, o contexto é muito interessante. Toda a carta de Romanos vai trabalhar sobre a justiça de Deus, que é o tema central dessa mensagem. Mas Paulo também trabalha muitas outras coisas. Alguém que diz que essa é a mais abrangente, mais rica declaração de Paulo sobre o Evangelho. Romanos, ele é muito profundo, ele é um texto muito apologético, um texto de defesa da fé, é uma declaração clara do Evangelho, de como Paulo cria em Jesus, como Paulo cria na palavra do Senhor. Paulo também defende o seu apostolado nesta carta aqui. Então Paulo está dizendo o seguinte: o jeito de Deus é esse, a forma de Deus é essa, e isso eu e você precisamos entender nessa noite em nome de Jesus. É uma declaração clara aqui das verdades do Evangelho. E para Paulo as verdades do Evangelho são inegociáveis. Paulo não negocia o Evangelho, Paulo vai a fundo naquilo que ele crê, Paulo defende aquilo com unhas e dentes, e eu e você como igreja precisamos também defender o Evangelho com unhas e dentes, dizendo: Senhor, o Senhor é maior, não podemos nos render aos valores do mundo. E Paulo diz que essa defesa, essa ação do crente, do cristão em prol do Evangelho é uma ação que deve ser feita de fé em fé. A vida do crente é vivida de fé em fé.
E a salvação do cristão, isso é muito claro para mim e para você, chega a ser óbvio para mim e para você, ele é na pessoa de Jesus. Então, eu sou salvo por Jesus, eu sou alcançado por Jesus, eu sou amado por Jesus, Jesus me resgatou, eu vivo a vida cristã de fé em fé, porque eu quero mostrar a esse Senhor que eu amo Ele, e eu tenho que lutar com uma coisa muito séria. Paulo trabalha muito em Romanos a questão do pecado. E o pecado, para Paulo, é a depravação humana. O pecado é resultado da depravação humana. Paulo sabe que as pessoas são depravadas, por isso elas pecam. E Paulo trabalha isso, ele orienta tanto os judeus quanto os gentios a compreenderem isso, a viverem de acordo da vontade do Senhor. E aí Paulo vai falar um pouquinho sobre essa justiça, que ela é alcançada, ela é determinada, dada por Jesus, né, através do amor de Jesus, e eu preciso acessar pela fé a justiça de Deus. Ou seja, eu tinha um pecado, eu tenho um pecado, eu sou pecador, né? Eu tenho uma herança pecaminosa, e eu fui salvo por Jesus. A justiça de Deus agiu em meu favor, e agora, como salvo que sou, vivo pela fé, e devo então proclamar para as pessoas isso. Paulo também está dizendo o seguinte, que lá em Romanos está dizendo o seguinte, que a graça de Deus foi derramada sobre nós, em nosso favor, e essa graça quebra o domínio do pecado. Então, presta atenção numa coisa, meu irmão, olha, presta atenção aqui comigo, nós fomos alcançados pela graça do Senhor. A igreja de Jesus foi alcançada pela graça do Senhor. A igreja celebra 15 anos porque a graça de Deus está sendo derramada sobre ela. Nós somos cristãos e vivemos num mundo depravado, um mundo corrompido, um mundo distorcido, mas somos alcançados por essa graça. E essa graça, ela quebra o domínio do pecado, ou seja, nós não vivemos mais dominados pelo pecado enquanto somos pecadores, sim, porém não vivemos mais dominados pelo pecado, ou seja, nós estamos mortos, né, para o pecado, e estamos vivos para o Senhor. E Paulo trabalha muito forte isso lá em Romanos, porque havia uma questão muito séria lá, da crise, da manutenção da lei. Paulo fala, não vivemos mais sob o domínio, ou sob o domínio da lei, nós somos resgatados por Cristo Jesus, e agora nossa carne pode ser vitoriosa, não por nós, porque somos ainda pecadores, não por aquilo que podemos produzir, porque em nós há muita limitação, mas nós somos alcançados pelo Senhor, e a nossa carne, os nossos desejos devem ser o quê? Dominados pelo Espírito Santo. Então nós somos agora novas criaturas. E uma vez que entendemos isso, então Paulo trabalha todo esse contexto aí. A partir do capítulo 12, Paulo entra numa nova temática, ou seja, que Paulo está dizendo o seguinte, nós entendemos isso, nós compreendemos isso, e agora como é que nós vivemos o jeito de Deus, da forma de Deus? Se eu perguntasse para você, que está conosco nessa noite aqui, você está cultuando ao Senhor, você não está simplesmente assistindo uma programação, estamos vivendo um tempo muito difícil agora, porque estamos distantes. Se não fosse a crise que estamos vivendo, de ordem de saúde, eu estaria com vocês na igreja hoje celebrando, mas estou aqui em outra cidade, em Curitiba, pregando através desse vídeo para você, porque estamos distantes fisicamente, mas nós estamos juntos espiritualmente, unidos espiritualmente. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você então, para você entender isso, sabe? E quero te fazer uma pergunta para você refletir. Se você fosse falar para uma pessoa não crente, não cristã, como é viver do jeito de Deus, o que você responderia? Pensa comigo aí. Se você fosse responder, como é que você responderia isso? Como é que um cristão se porta? Qual é a atitude de um cristão? O que o mundo espera daqueles que professam a fé em Jesus? O que o mundo espera da Igreja Batista Verdade, que celebra nesse final de semana 15 anos de organização? O que o mundo está aguardando da manifestação da Igreja de Jesus? Responda para mim aí, por favor. Pensou aí? Pensou? Então vamos continuar aqui nessa temática de viver do jeito de Deus. E aí Paulo está dizendo o seguinte, que eu vivo do jeito de Deus se eu entendo que a vida cristã tem que ser vivida de forma prática, ou seja, não é só teoria. Muitos de nós conhecemos muito da Bíblia, sabemos quais são os preceitos, sabemos quais são os princípios, sabemos o que temos que fazer, mas fazemos isso, praticamos isso. Então, meu querido irmão, em nome de Jesus, Paulo chama a atenção aqui na carta aos Romanos, dizendo o seguinte, vocês precisam viver
de forma prática a vida cristã, aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês experimentaram de Deus, aquilo que está no seu coração, aquilo que você alcançou, aquilo que Deus derramou sobre você, que é a graça. Vivam isso de forma prática, ou seja, mostrem para as pessoas, vivam isso diariamente. Ou seja, muitos de nós vamos para a igreja, lemos a Bíblia, cantamos, ouvimos excelentes mensagens, mas guardamos para nós. Não, eu preciso transmitir isso para as pessoas. A Bíblia diz que a criação aguarda o quê? Ardentemente a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Então a igreja precisa caminhar, ir para frente, vivendo do jeito de Deus. Então Paulo está fazendo aqui uma nova abordagem. Paulo está chamando para os aspectos práticos. Paulo está chamando para a aplicação do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte, que o cristão que vive do jeito de Deus tem uma atitude mental, ou seja, sua postura, seu equilíbrio emocional, sua atitude mental, ela é modelada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, não posso ser cristão, eu não posso dizer que sou cristão, não posso dizer que amo a Deus, se eu não vivo do jeito de Deus, da forma que Deus quer que eu viva. E aí Paulo chama atenção também aqui, dizendo o seguinte, que nós todos precisamos passar por uma renovação santificadora. Vou repetir a expressão, uma renovação santificadora. Eu não estou falando de algo estético, eu não estou falando aqui de liturgia, eu não estou falando aqui de você ter expressões verbais, estou dizendo de uma vida que é santificada, que é renovada pelo Espírito. Nesse dia que a igreja está debutando, né? No conceito da sociedade, a menina que passa pelo dia da debutante, ela está entrando numa nova fase da sua vida. Na fase agora, sai da condição de criança e vai entrar para uma fase mais amadurecida, arrumando a fase adulta. Então, vocês estão debutando como igreja. E o que vocês têm permitido que Deus faça em vocês e através de vocês? E quando vocês querem chegar como igreja de Jesus, e vocês vão chegar onde Deus quer que vocês cheguem, se vocês viverem do jeito de Deus, da forma de Deus, do jeito que Deus quer, mas com uma renovação santificadora. Ou seja, sem santidade, sem santificação, não dá para a gente se aproximar do Senhor, não dá para dizer de Deus, não dá para falar do amor de Deus. Eu preciso me santificar. E aí Paulo nos chama a atenção que devemos imitar a Cristo. Voltemos então para as 3 expressões iniciais lá do texto que eu citei no começo dessa mensagem. Quais são as 3? Primeira delas, peço a vocês. Aí Paulo começa dizendo lá no início do capítulo, eu vou ler para vocês de novo aqui, o versículo 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. E o que seria esse se oferecer completamente a Deus? Paulo está chamando o seguinte, vocês têm que se dar ao Senhor, se oferecer totalmente a Deus. Eu não posso ser um cristão vivendo à margem da vontade de Deus. Eu não posso ser um cristão vivendo a superficialidade da vida cristã. Eu tenho que imergir, eu tenho que me entregar, eu tenho que mergulhar na vontade do Senhor. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você. E isso eu faço, isso eu pratico quando eu pratico uma vida com um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Ou seja, meu irmão, muitas vezes nós reclamamos que a vida está difícil. Esse homem que escreve isso aqui, Paulo, ele entregou a sua vida por amor ao Evangelho. Ele louvava o Senhor por causa dos açoites que ele levava. Ele louvava o Senhor por causa das prisões que ele era submetido. Ele se sacrificava ao Senhor. E muitas vezes nós reclamamos que é difícil falar do amor de Deus. Nós colocamos empecilhos, dificuldades. Não, precisamos nos sacrificar, entregando a nossa vida por amor ao Senhor, nos dedicando ao serviço dele, que agrade a ele, que torne o seu nome louvado, engrandecido e exaltado. E aí ele vai dizer o seguinte, que esta é a verdadeira adoração. Está lá no final do capítulo que nós lemos, do versículo que nós lemos. Então, você está adorando a Deus? Você é um adorador por excelência, como diz aquela música do Mano Azevedo? Você diz isso, mas a adoração ao Senhor não é algo que eu faço simplesmente esteticamente. Quando eu vou à igreja, eu levanto a minha mão, quando eu baixo a cabeça, quando eu oro de forma fervorosa, não. Eu estou tendo adoração verdadeira quando eu estou me sacrificando ao Senhor, me oferecendo completamente a Ele, dando para Ele tudo que eu tenho, não as migalhas da minha vida.
Então você quer que a sua igreja seja abençoadora? Você quer viver do jeito de Deus, da forma de Deus? Se sacrifique ao Senhor, se entregue ao Senhor, dê ao Senhor tudo que você tem. Não dê ao Senhor o que sobra. Não dê a sobra do seu tempo, não dê a sobra do seu dinheiro, não dê a sobra do seu talento. Entregue-se totalmente ao Senhor. E Paulo está dizendo o seguinte: não vivam como as pessoas deste mundo vivem. E aí ele está falando aqui de tomar a forma. O pessoal que faz bolo aí, né? A forma do bolo, né? Tomar a forma, o modelo, o padrão, aquilo que o mundo impõe. Não, nós temos que viver diferente. Nós estamos vendo um tempo onde as pessoas estão perguntando muito acerca de Deus, há muitas incertezas, e é a hora da igreja se posicionar vivendo do jeito de Deus, da forma de Deus, não como o mundo vive. Você conhece crente que fala palavrão? Você conhece crente que reclama da vida? Você conhece crente que trapaceia? Você conhece crente que engana os outros? Você conhece algum crente que coloca um horário de entrar no trabalho, mas não entrou em outro horário? Você conhece um crente que ludibria os outros? Você conhece um crente que mente? Isso são os valores do mundo. Nós temos que viver de forma diferente, porque somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não vivemos mais como o mundo vive, somos agora novas criaturas. Esta é a forma de Deus, este é o jeito de Deus. E Paulo vai continuar dizendo o seguinte: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, meu querido irmão, o texto aqui nos chama a uma metanoia, uma metamorfose mental. Eu preciso me renovar, eu não tenho que fazer do jeito que eu acho que é certo, eu tenho que fazer do jeito de Deus, da forma de Deus. Você não tem que dizer: ah, não, eu aprendi assim, vai ser sempre assim, eu não vou mudar. Não, mude o seu jeito se for para agradar a Deus. Lute contra você mesmo. Mude a sua mente, mude a sua postura. Marido, age de forma diferente. Esposa, age de forma diferente. Pai, age de forma diferente. Mãe, age de forma diferente. Filho, age de forma diferente, para que a sua mente seja uma mente como a mente de Deus, semelhante a Cristo, tendo Cristo como o exemplo maior da sua vida. Mude a mente de vocês. Eu tenho visto muitos crentes reclamando, eu tenho visto muitos crentes extremamente ansiosos. Eu não estou dizendo que a gente não está sujeito a isso, porque estamos vendo um momento difícil, sim, porém o crente tem uma certeza, uma confiança, uma convicção de que Deus está sobre a sua vida, e Deus vai abençoá-lo, Deus vai sustentá-lo, porque Deus faz do seu jeito, da forma dele, e nós somos convocados a viver da forma de Deus, do jeito de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque somos o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Somos o povo da aliança do Senhor. Não somos melhores que ninguém, mas somos lavados e remidos pelo sangue vertido lá na cruz do Calvário. O nosso Senhor nos resgatou. Vivemos agora segundo os padrões divinos, não os padrões do mundo. E aí sim vocês conhecerão a vontade do Senhor. Então Paulo está fazendo um pedido. E se eu pudesse aqui, eu faria um pedido como um avô faz para um neto, como um pai faz para o filho, como um grande amigo faz para o outro, como um conselheiro faz para aquele que é aconselhado. Vivam, se ofereçam a Deus, sacrifique tudo que vocês têm, sacrifique o seu tempo para você ler mais a Bíblia, sacrifique o seu tempo para investir numa pessoa, sacrifique o seu talento, sua capacidade para investir na vida de uma pessoa, para que ela cresça em nome de Jesus, para que aí sim vocês vivam de acordo com o jeito de Deus, da forma de Deus. A segunda frase, a primeira eu peço a vocês. Paulo faz uma lista aqui. Agora ele está dizendo o seguinte, a segunda frase, que eu queria que você gravasse, que é o segundo tópico da nossa mensagem nessa noite, para viver do jeito de Deus e da forma de Deus, por causa da grande misericórdia divina. Paulo vai dizer isso lá no início do versículo 1, ou seja, por causa da misericórdia de Deus, façam isso. Ou seja, Paulo está nos chamando a atenção. Essa expressão aqui, misericórdia de Deus, ela nos chama a entender que eu preciso agir em favor de quem? Dos necessitados. Paulo, lembra que o tema central da carta aos Romanos, que é a justiça de Deus? Lá existia uma crise, né, dos judeus, dizendo que para servir a Deus tinha que continuar guardando a lei, por exemplo. Paulo fala: não, nós somos resgatados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Você vai lembrar também que Paulo é o apóstolo de quem? Aos gentios, daqueles que não nasceram na linhagem judaica. E Paulo está dizendo o seguinte: tanto o judeu quanto o gentio precisam agir em favor de quem? Dos necessitados. Em tese, o que eu estou querendo dizer, meu querido irmão? Por causa da misericórdia divina, eu não posso olhar só para mim.
Eu não posso ser simplesmente, eu ser uma pessoa ensimesmada. Eu não posso viver só no meu mundinho. Eu não posso estar preocupado só com aquilo que me agrada, só com a minha casa, só com a minha família. Eu tenho que cuidar sim da minha família e da minha casa, mas eu preciso olhar para as pessoas. E aí está uma grande oportunidade da igreja nos dias de hoje. A igreja tem a oportunidade de alcançar pessoas, de agir em favor dos necessitados. A igreja precisa, por causa da misericórdia de Deus, ir até um faminto, abençoar ele, dar alimento para ele, cuidar dele, sustentar, abençoá-lo. Nunca tivemos tantas oportunidades como estamos tendo agora. Olha o que Deus está fazendo por nós e através de nós. A igreja está tendo a oportunidade de marcar uma geração nesse momento difícil que estamos enfrentando. Precisamos ir até as pessoas que estão famintas, seja fome de alimento, mas seja fome da graça de Deus, fome de uma palavra para abençoar, fome de uma palavra para sustentar essa pessoa, fome de alguém que o abrace, que cuide dele, que dê um suporte para ele, por causa da misericórdia divina, para fazer do jeito de Deus, a forma de Deus, eu preciso ir até o faminto, eu preciso cuidar dele. Por causa da misericórdia divina, eu preciso sair das quatro paredes, meu irmão. Eu não tenho dúvida que Deus tirou a igreja das quatro paredes. Eu não tenho dúvida disso. E nós vamos reclamar que está acontecendo isso, ou vamos louvar a Deus porque Ele nos impulsionou para fora da igreja. Eu pregava há pouco tempo nesse texto aqui, nesse mesmo texto que estou pregando aqui na igreja do Novo Mundo, a igreja que eu sou membro, com uma outra temática, evidentemente, né? Falando sobre a questão de a gente compreender o que Deus quer na nossa vida e trazendo à tona essa questão também, né? Eu estava falando que a gente precisa entrar em campo, não podemos ficar lá nos bastidores. E aí eu estou lembrando que Deus falou ao meu coração dizendo o seguinte: meu querido, quantas pessoas estão reclamando que está difícil? Não, Deus está dando uma grande oportunidade para a igreja. Quantas pessoas vão ouvir essa mensagem e não ouviriam se fosse somente da igreja, meu irmão? Por causa da misericórdia divina, aquilo que é um empecilho para a sociedade, aquilo que está arrasando muitas vidas, aquilo que infelizmente ceifou muitas vidas, é uma oportunidade para a igreja. Glória a Deus por isso, aleluia, porque a igreja pode chegar mais longe, alcançar mais pessoas, a igreja pode abençoar mais vidas, a igreja pode sustentar mais pessoas, a igreja pode alcançar mais pessoas, porque nós temos hoje muitas janelas abertas por causa da internet. Talvez você que está nos ouvindo essa noite não tenha ido em nenhuma igreja evangélica, mas está ouvindo essa mensagem porque Deus falou ao teu coração, porque alguém mandou para você um link para você acessar. Glória a Deus, por causa da misericórdia divina, a igreja está avançando. Nós queremos completar 16, 17, 18, 20 anos da Igreja Verdade, com a igreja cada vez mais pujante, vibrante, dinâmica, determinada, dizendo: nós vamos avançar em nome de Jesus, por causa da misericórdia divina, para fazer do jeito de Deus. E ainda mais, a misericórdia divina nos chama a atenção, precisamos proporcionar a salvação de maneira prática. Ou seja, nós precisamos levar a salvação. Não podemos mais achar, não podemos imaginar que como igreja temos que ter uma igreja extremamente linda, totalmente confortável. Isso é bom, isso ajuda. E igreja bonita é bom, eu gosto de igreja bonita. Tem uma igreja cada vez mais linda aí, na verdade. Porém, não é isso que vai salvar as pessoas. Isso pode ser uma forma, um canal, mas precisamos levar a salvação à pessoa. A igreja tem que ser bonita, aconchegante, linda, um templo maravilhoso, com todo isso possível, mas precisamos trazer pessoas para ouvir a mensagem. Se você não fizer isso, nós teremos uma igreja linda com poucas pessoas. Então entenda isso, por causa da misericórdia divina, para fazer do jeito de Deus, eu preciso levar a salvação. Levar para o meu vizinho, para o meu colega, para o meu patrão, para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para o meu tio. Nós precisamos levar por causa da misericórdia divina. É isso que eu preciso fazer. E aí, meu querido, uma das formas da gente sair do comodismo e irmos até as pessoas é termos um coração grato por aquilo que Deus fez. E o contrário disso, a ingratidão nos paralisa. Você é um crente grato a Deus ou de alguma forma ingrato? Você tem agradecido a Deus pela casa que você tem ou está reclamando porque o vizinho tem uma casa melhor? Você tem agradecido a Deus porque você tem um emprego ou você está reclamando porque tem alguém que tem um emprego melhor e ganha mais do que você?
Você tem agradecido a Deus porque você tem uma estrutura familiar ou está achando que a família do outro é melhor que a sua? Você está agradecendo a Deus porque você, com as limitações que você tem a palavra de Deus sobre a sua vida, você tem uma igreja que te abençoa, ou está achando que a igreja do fulano é melhor que a sua? Em nome de Jesus, não seja ingrato. Infelizmente, nesse período de pandemia, eu tenho visto e ouvido crentes ingratos, sem perceber às vezes, de maneira inconsequente, ou impensada, melhor dizendo. Não estão entendendo que o Deus que permitiu que passemos por essa pandemia, e o Deus que permitiu que vivamos esse momento tão difícil na sociedade, um momento que não tem um relato anterior tão agravante assim, um momento em que paralisou o mundo inteiro, tem uma promessa para mim e para você de que Ele nunca nos abandonará, Ele cuidará de nós, Ele nos sustentará, Ele nos abençoará. Então eu preciso ser grato a Deus por tudo que Ele faz por mim, na minha vida, para me abençoar. Então, por causa da misericórdia divina, lembra a primeira parte? Peço a vocês. E aí há uma lista de Paulo, como deve ser essa postura cristã. Depois, por causa da misericórdia divina, eu preciso compreender isso, eu preciso ir até o faminto, tenho que ir em favor dos necessitados, eu tenho que sair das quatro paredes, eu tenho que levar a salvação, e eu preciso ter um coração grato a Deus. Talvez uma das coisas que mais entristece o coração de Deus é a ingratidão daqueles que dizem ser servos dele. Nunca seja ingrato, meu irmão. Agradeça a Deus pela sua igreja. Agradeça a Deus pelas vitórias que sua igreja teve até aqui, e vai ter muitas outras. Agradeça a Deus pela história que ela tem construído. Agradeça a Deus pelas lutas que a igreja enfrentou nesses 15 anos, mas pelas muitas vitórias que ela enfrentará nos anos subsequentes, em nome de Jesus. Chegamos então na terceira expressão desta noite. Está lá no texto que nós lemos. Vou voltar para você entender melhor aqui. Olha aqui, lá no começo, quando lemos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. E aí no versículo 2, aliás, no final do versículo 1, esta é a verdadeira adoração que você deve oferecer. E aí no início do versículo 2, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. O que Paulo está chamando a atenção de mim e de você, meu querido irmão? Que o nosso padrão de vida é o padrão da eternidade. Que o nosso padrão de vida é o padrão do céu. Que o nosso padrão de vida não pode ser atrelado às circunstâncias que vivemos. Que o nosso padrão de vida, se eu quero viver do jeito de Deus, da forma de Deus, ele tem que ser um padrão que remete aos céus. Paulo está chamando a atenção aqui, a partir do capítulo 12 de Romanos, a um novo comportamento, um novo padrão daqueles irmãos. Ou seja, eles tinham a base teológica, a base de compreensão do que Deus é, a base do que Deus faz por eles, e agora eles precisam ter um novo padrão, um padrão de vida que declare isso lá fora. Você, meu querido amigo, você, meu querido irmão que está aqui com a gente, você que já entregou seu coração para Jesus, você mudou de vida? Você tem posturas diferentes? Ou você continua sendo como era antes? Ah, não tem nada a ver, pastor, não tem nada a ver falar palavrão, tem tudo a ver. Ah, pastor, não tem nada a ver, eu queria levar vantagem sobre os outros, que eu preciso progredir no meu trabalho. Tem tudo a ver, meu irmão, você é nova criatura. É um novo padrão, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E nós vamos falar muito mais às pessoas com as nossas práticas do que com as nossas palavras. É bem verdade que temos que falar também, mas pense nisso. Paulo está fazendo aqui uma declaração aos cristãos para eles moldarem a sua vida segundo o padrão de Deus, não segundo os padrões mundanos, não segundo os padrões que vão contra a vontade do Senhor. E o próprio Paulo é um exemplo dessa verdade. O próprio Paulo entende que ele teve que deixar tudo por amor ao Senhor. O próprio Paulo compreende que agora a vida dele está pautada no Senhor, que nada mais interessa para ele. Será que eu e você não estamos apegados ainda aos velhos valores do mundo? Será que eu e você não estamos apegados ainda a muitas tradições mundanas? Será que eu e você não estamos apegados a tradições familiares que vão contra a vontade de Deus? Eu preciso romper para dizer que de fato eu sirvo ao Senhor. Não vivo mais como o mundo vive. Essa carta de Paulo é tão profunda,
que os grandes homens de Deus como Crisóstomo, como Lutero, como John Wesley, queriam lê-la todos os dias, porque achavam fundamentais para a sua vida, ou fundamental para as suas vidas. Então, nós precisamos entender, ler a palavra do Senhor e moldar o nosso padrão segundo a Bíblia. Não adianta eu ler e na segunda-feira não fazer aquilo que a Bíblia me diz. Em nome de Jesus, você é chamado por Deus, você é convocado por Deus para marcar as pessoas lá de fora, através de uma postura que louve ao Senhor. Sabe como é que eu e você vivemos de acordo com a vontade do Senhor? Não mais como o mundo vive, mas moldados por Deus, do jeito de Deus. Quando eu, por exemplo, entendo que eu tenho deveres diante da sociedade. Há um dever do cristão, ser um cidadão cristão. Parece redundante, mas é isso mesmo. Há um dever da minha vida, da sua vida, mostrar para as pessoas que Jesus me abençoou. Eu e você temos compromisso com o Evangelho. Eu e você temos compromisso com a verdade do Evangelho. Eu não vivo do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Eu sou agora um novo homem, uma nova mulher. Você é uma nova mulher e tem que agir de acordo com o que Deus estabeleceu diante da sociedade corrompida e perdida. É um novo valor, é uma nova forma. Eu vou na contramão do mundo. Paulo está chamando eu e você a uma vida de retidão. Uma vida que age de forma diferente. Uma vida que se porta de forma diferente. Paulo está dizendo o seguinte, que o cristão, ele tem que demonstrar uma moralidade diferente do que o mundo impõe lá fora. O cristão tem que agir de forma diferente. Ele não tem que mentir para levar vantagem. Ele não tem que passar a perna nos outros para subir na vida, para crescer lá no cargo. Ele não tem que ser uma pessoa dura, que machuca as pessoas para sobrepor as pessoas. Não. Ele é uma pessoa que pode ser amável, mas pode ser firme também. Nós somos chamados a viver uma vida de retidão e de moralidade pessoal. Nós temos um papel. Paulo está chamando a atenção do papel dos judeus e dos gentios lá na igreja de Roma. Paulo está chamando a atenção dizendo o seguinte, e aí nós entramos num aspecto muito interessante que Paulo trabalha tanto em Romanos como também em Coríntios, acerca do amor. E muitas vezes a gente teoriza o amor, muitas vezes a gente tem palavras bonitas sobre o amor, mas Paulo está chamando a atenção o seguinte, que o amor deve ser um amor fraternal, o amor do afeto natural, ou seja, eu tenho que amar a pessoa de maneira que ela veja que estou amando ela, que muitas vezes estou indo contra aquilo que me agrada para abençoar ela, desde que o que ela esteja fazendo seja algo errado, evidentemente, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou dizendo o seguinte, eu vou amar essa pessoa. Paulo chama a atenção aqui de um amor sem máscara. A ideia aqui Paulo remete aos chamados dramas gregos, onde as pessoas se apresentavam com máscara para saber quem era. Então Paulo diz o seguinte, que o amor deve ser um amor sem máscara. Parece até uma contradição nesse tempo que estamos vivendo, temos que usar máscara, né? Porque há uma imposição aí dos órgãos sanitários. Eu não estou dizendo especificamente dessa máscara, mas uma máscara que nos transveste, que mostra aquilo que nós não somos, contra a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, entenda isso, compreenda isso, para a glória e honra do nome do Senhor. O amor não pode ser uma representação artística, deve ser algo verdadeiro, algo soberano, algo que vai de acordo com a vontade do Senhor. Outra questão interessante para você entender, meu irmão, para ver da forma de Deus, eu preciso ser uma pessoa hospitaleira. Hospitalidade é dar guarida, é dar a receber a pessoa, seja receber alguém em casa, seja dar atenção, cuidar dela, abençoar ela. E aí eu vivo do jeito de Deus, da forma de Deus, não segundo os padrões do mundo. Paulo, o grande ministro dos gentios, chama a atenção, dizendo o seguinte, vocês devem aconselhar uns aos outros. Você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Você quer viver segundo os padrões de Deus? Você quer viver em consonância com o que Deus quer? Contrário à vontade do mundo? Seja um conselheiro, seja alguém que abençoa a pessoa, seja alguém que pegue ele pela mão, seja alguém que dê instrução para ele, seja alguém que leve ele para próximo de Deus. Nós somos chamados para levar pessoas aos pés da cruz, por causa do amor do Evangelho por elas. Capítulo 1, versículo 28, Paulo vai dizer o seguinte, que as pessoas desprezavam a Deus e por conta disso teriam as consequências. Paulo chama eles de desprezíveis. Nós não podemos ser pessoas desprezíveis, pessoas que desprezam a Deus, que vão contra a vontade do Senhor, porque somos a geração que ama a Deus, o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós somos moldados, tomamos a forma de Deus para a nossa vida.
O capítulo 12, versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte, ó, esforcem-se para fazer o bem aos outros. E meu querido, eu sei que não é fácil ajudar pessoas, principalmente aquelas que não querem ser ajudadas, mas somos chamados como igreja de Jesus a fazer o bem às pessoas, para que marquemos o coração dela. E a igreja celebra o ano que vem 16 anos, dizendo, nós estamos crescendo, estamos desenvolvendo, nós estamos abençoando pessoas, estamos amando os nossos vizinhos, estamos abençoando a vida delas, porque eu vou me esforçar, como diz Paulo lá em Romanos 12, 17, para fazer o bem a outras pessoas. Talvez precise levar um prato de comida, talvez seja dar um abraço, não, talvez agora por causa da questão da pandemia, né? Mas quando puder dar um abraço, talvez seja dar um copo de água, matar a sede que a pessoa tem, seja a sede física ou a sede espiritual. Romanos 12, 20 chama a atenção de uma coisa muito séria. Eu queria que você pudesse achar esse texto aí na sua Bíblia. Eu quero chamar a atenção de você, caminhando para o encerramento dessa mensagem, eu quero chamar a atenção de uma expressão muito interessante que Paulo usa aqui. Romanos 12, 20 vai dizer que Paulo vai dizer o seguinte, que quando eu abençoo pessoas, eu amontou brasas vivas sobre a minha cabeça. Ou seja, quando eu conduzo pessoas à conversão, principalmente aqueles até que nos perseguem, né? Pessoas que vão contra o Evangelho. Quando eu conduzo pessoas à conversão, eu estou amontoando brasas vivas sobre o Senhor, eu estou trazendo bênção de Deus sobre a minha vida. Então, quando eu sou moldado por Deus, quando eu faço do jeito de Deus, quando eu não faço do jeito do mundo, e eu levo pessoas a uma experiência de conversão, eu anuncio o Evangelho, eu prego o Evangelho, eu amontou brasas vivas sobre a minha cabeça. Ou seja, o maior beneficiado sou eu mesmo. Então, não quer ser um crente abençoado? Abençoa pessoas. Quer ser próspero? Abençoa pessoas. Quer ter uma vida familiar abençoada? Abençoa pessoas. Quer prosperar no seu trabalho? Abençoa pessoas. É isso que Paulo está chamando a atenção. Porque nós vivemos do jeito de Deus, da forma de Deus. E eu quero entrar numa questão muito interessante aqui, na penúltima expressão que eu quero usar nessa mensagem essa noite. Paulo chama a atenção aqui de que aqueles que vivem do jeito de Deus, da forma de Deus, obedecem às autoridades. Então, meu querido irmão, presta atenção numa coisa. Você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Não seja desobediente. Seja obediente às orientações dos nossos governantes, mesmo que não concordemos com ela, a menos que fosse uma coisa fora do comum, uma coisa que causasse prejuízo, uma coisa que fosse danosa para a sociedade, não. Mas fora disso, eu preciso ser obediente. Obediente àquilo que o meu prefeito diz, obediente àquilo que os governantes estão dizendo, obediente àqueles que estão na área de saúde, estão nos orientando, porque eu vivo do jeito de Deus, da forma de Deus, para a glória de Deus. Eu não vivo mais os valores do mundo. Obedeça às autoridades como expressão da vida cristã. Uma obediência impacta outras pessoas. Eu não estou falando de subserviência, estou falando de obediência. E por último, meu irmão, Paulo conclui a sua carta lá no finalzinho, no capítulo 16, chamando a atenção de uma coisa muito linda, muito rica. Está dizendo o seguinte, que ele está orientando as pessoas, dizendo o seguinte, existe pessoas aí que causam divisões na igreja. Existem pessoas que estão fazendo coisas erradas na igreja, que estão criando grupos na igreja. Não façam isso. Resistam a essas pessoas. Sabe o que Paulo está chamando a atenção? Paulo está fazendo um apelo à unidade da igreja. Meu irmão, a Bíblia diz que quando há unidade, Deus ordena a bênção dele. Preste atenção numa coisa. Você quer ser uma igreja abençoada? Caminhe em unidade com a liderança da igreja. É um propósito só, é um objetivo só, é um foco só. A Igreja Batista Verdade, que anuncia a verdade para a glória de Deus, tem que ter uma única direção. E a igreja caminha em unidade, é os ministérios caminhando em unidade, é a liderança caminhando em unidade, é a diretoria em unidade, é o colegiado pastoral em unidade, é a liderança em geral, todos os crentes caminhando num único propósito, focando os esforços
para que o nome do Senhor seja louvado, engrandecido e exaltado. E celebraremos o 16º ano dizendo: glória a Deus, Senhor, obrigado que estamos caminhando em unidade, ou seja, há um só propósito, há um só destino, há um só foco, há uma só direção, porque nós somos a igreja de Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: vocês querem viver bem? Vivam em unidade. Está no finalzinho do capítulo 16 da carta aos Romanos. Ele vai dizer que ele vai passar lá pela Espanha e vai visitar a igreja, e ele agradece a igreja que abençoou aquela questão da Macedônia. Ele agradece pelas ofertas, ele cita o nome de várias pessoas que ele gostaria, que ele foram bênção na vida dele, que queria que a igreja abençoasse, mas ele chama a igreja uma unidade. Meu querido irmão, você que pertence à Igreja Batista Verdade aí em Ponta Grossa, você que está se achegando para a igreja agora, você que foi alcançado por Jesus, viva em unidade com a sua igreja. O seu pastor tem uma direção de Deus, caminhe junto para a glória e honra do nome do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Lembra das 3 expressões? Peço a você, por causa da misericórdia divina, e vivam de acordo com os padrões divinos, de acordo com a forma de Deus, para que Deus te abençoe, que Deus te dê muitas vitórias em nome de Jesus, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na vida da sua igreja, e a igreja vai triunfar em nome de Jesus, porque o Jesus que é Senhor da igreja, não se esqueceu da igreja dele, para a glória e honra do nome dele. Nós clamamos nessa noite que o Senhor abençoe a nossa vida poderosamente, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. E eu quero desafiar você a, neste momento, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, pedir a graça de Deus sobre você, pedir que Deus te abençoe, para que você viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu peço a vocês, sacrifiquem-se, entreguem tudo, vivam, imerjam na vida cristã, vai lá no fundo para aprender de Deus. Por causa da misericórdia divina, alcance pessoas, abençoe pessoas. Não vivam como o mundo vive, vivam de acordo com a vontade do Senhor. Ame pessoas, invista em pessoas, seja hospitaleiro, pratique a justiça de Deus, obedeça às autoridades, caminhe em unidade pela glória e honra do nome do Senhor. Ô Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja que completa 15 anos de organização. Uma história bonita, Senhor, uma história com dificuldades sim, com lutas, mas sobretudo uma história que denota e mostra o poder do Senhor dispensado sobre a igreja. Abençoa a liderança da igreja, Senhor, abençoa as suas vidas, que ela triunfe cada vez mais na dependência do Teu Santo Espírito. Mas eu quero, Pai, em nome de Jesus, falar ao meu irmão que está nos ouvindo, a esse amigo que está ouvindo a Tua Palavra, que em nome de Jesus as suas vidas sejam impactadas pela Tua Palavra nessa noite, que ele entenda o seu papel, que ele vive de acordo com a vontade do Senhor, que ele viva os padrões divinos, e que a sua vida seja uma vida abençoada. Tire aquele, Senhor, que está imerso nas drogas, aquele que está imerso, ó Pai, no pecado. Resgate, salve, torne ele uma nova criatura em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, torne eles novos homens, novas mulheres, novos filhos, novos esposos, novas esposas, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, consciente e confiante na tua palavra nessa noite, para a glória e honra do nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Parabéns, irmãos da Igreja Batista Verdade. Pastor Jackson, um amigão do coração. Deus abençoe vocês, a família toda, pessoas queridas demais. Deus abençoe a igreja nesse tempo especial. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar nas feitas de tua mão. A proclamar ao mundo a salvação. Então minha
Igreja Batista da Verdade. Louvamos, engrandecemos, exaltamos o Teu nome, Senhor, neste dia tão especial. Aleluia. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então, irmãos, estamos chegando ao final do aniversário da Igreja Batista Verdade e Vida. Obrigado, pastor Rodrigues, obrigado, pastor Lucas e toda a família que esteve participando conosco. Palavra abençoada do pastor Rodrigues. Nós queremos agora orar, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor já fez e certamente por tudo que o Senhor fará ainda na vida dessa igreja. Muitos outros 15 anos virão até a volta do Senhor. A nossa oração, na verdade, é para que o Senhor volte rápido, mas enquanto isso, nós, Igreja Batista Verdade e Vida, continuaremos pregando, continuaremos contribuindo para que o reino do Senhor avance na cidade de Ponta Grossa e nos Campos Gerais. Obrigado por ter estado conosco. E agora eu quero orar pela sua vida, pela vida da sua família. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que tem se achegado, mesmo que virtualmente, Senhor Deus, ouvido a tua palavra e que nessa noite recebeu essa palavra, ouviu esses louvores e pôde, Senhor, ter realmente um encontro com o Senhor nessa noite. Aqueles que foram edificados pela tua palavra, Senhor Deus, isso só é possível porque o teu Espírito tem agido no meio dessa igreja. Obrigado, Senhor, pela equipe técnica também, que tem colaborado para que essa palavra chegue ao coração, às casas dos irmãos. E agora, Pai, nós nos despedimos, crendo no agir e no poder do Senhor. Que a graça do nosso Deus maravilhoso, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a vida da tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Um grande abraço, uma boa semana, que Deus te abençoe grandemente.